Olá, gente! Hoje nós estamos entrando no livro de Efésios, é um livro muito interessante, tem 6 capítulos e nós vamos tratar hoje sobre um tema que com certeza também vai indagar a tua vida. Ela traz perguntas pra gente: existe destino? Quem faz nossas escolhas? Quem realmente determina nosso futuro? Onde é o nosso futuro? Então, sobre essas coisas nós vamos refletir a partir do livro de Efésios. Bom, Efésios 1 e 4, por que eu escolhi esse tema? Porque Efésios 1 e 4 tem um versículo que chama a atenção, porque diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele. Deus já havia nos escolhido antes da criação do mundo. Então, antes de eu existir, de você existir, de muita gente que já morreu, de muita gente que ainda vai nascer, Deus já tinha nos escolhido. Mas por que esse verso? Então, tira toda a nossa responsabilidade, você pode se questionar. Então, estupradores, assassinos, corruptos, ladrões, não têm responsabilidade nenhuma sobre o que fazem. Se eles estão predestinados para isso, né? A gente pode pensar nesse assunto dessa forma. Mas não é sobre isso, não é exatamente isso que a Bíblia diz, né? Nós somos predestinados, ou seja, Deus nos escolheu para sermos dele, mas isso não significa que é obrigatório. E nós vamos ver isso ao longo desse vídeo. Quais são suas escolhas, né? Deus lhe deu livre arbítrio para você fazer suas escolhas. Existe um princípio importante: para Deus não existe tempo. Então ele está no presente, no passado e no futuro, não existe tempo para ele. Então ele já sabe quais são suas escolhas, ele já sabe para que lado você vai, mas mesmo assim ele não interfere na sua vida, a não ser que você peça a interferência dele para que ele entre na sua vida, haja através de você. Como dizem, outra coisa que a gente pode pensar: então como é que um Deus justo permite tanta injustiça no mundo? E por isso algumas pessoas são ateias. Põe outro princípio na sua cabeça: Deus está sempre do lado do bem, porque é da natureza divina, não o mal. O bem é da natureza divina. Veja Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, misericórdia. Isso sim são os frutos do Espírito, os frutos que Deus deixa dentro de nós quando a gente deixa Ele trabalhar. Então, sobre esse tema, por que tanta injustiça no mundo, por que Deus permite injustiça, eu recomendo que você olhe, vou deixar o link aqui do meu vídeo, o vídeo 29, dizendo só Deus é vidente, Deus é o único vidente, tá bom? Efésios 2 e 8 também dá um outro tema central no livro de Efésios, muito importante, sobre ser salvo, né? Pela graça de Deus sois salvos por meio da fé, diz Efésios 2 e 8. E Efésios 2 e 9 diz: a salvação não é o resultado do esforço de vocês. Veja bem, aqui é uma parte importante que está refutando o Espiritismo. O Espiritismo diz que a gente reencarna várias vezes, né, e através das nossas obras a gente vai melhorando até virar um espírito perfeito. A Bíblia contesta essa versão, quando ele diz assim: a salvação não é o resultado do esforço de vocês, Efésios 2 e 9. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, ninguém pode dizer para o outro: eu sou salvo, você não é, né? Esse é um processo divino que é feito em você, quando você se deixa ser trabalhado por Deus, transformado por Deus. Efésios 2 e 10 ele diz: ele nos criou para que fizéssemos boas obras que ele já havia preparado para nós. Então ele nos criou para fazer boas obras. Ele não nos salvou por nossas boas obras, mas ele nos salvou para fazermos boas obras. Então, duas frases importantes nesses versículos. Efésios 2 e 10, ele já havia preparado boas obras para a gente fazer, né? Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que ele já havia preparado para nós. Em Efésios 1 e 4, ele diz que ele já havia nos escolhido. Veja bem, você como pai, como mãe, você tem um projeto para o seu filho, coisas boas para os seus filhos que você sonha para eles. Mas eles, quando crescem, são adultos, se eles escolhem o mal,
você não tem responsabilidade sobre isso. É a mesma coisa, Deus nos criou para sermos conforme a sua imagem e semelhança, para fazermos o bem na terra. Nós somos a presença de Deus aqui na terra, para diminuir a injustiça, para falar a verdade, para trazer as pessoas para Deus, né? Essa é a nossa missão aqui. Então, resumindo tudo, nós podemos dizer o seguinte: na vida, a gente pode comparar a vida a um jogo. Todo mundo recebe cartas aleatórias. Você pode nascer rico, você pode nascer pobre, você nasce em classe média, mas com essas cartas aleatórias que você vem ao mundo, você vai determinar o seu futuro nas escolhas que você faz, né? Então, nas escolhas que fazemos, nos riscos que corremos e nas consequências que escolhemos viver. Então, com essas cartas, você faz essa escolha. Que Deus te abençoe, que você faça a escolha de viver na presença de Deus. Que você tenha uma semana muito abençoada.